Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um guarda da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 2, 368, 1º de setembro de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência, e tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus. Meu único e único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, em meu interior disse o fiat voluntas tua, também nisto, mas, ó quanto me custa e que cruel martírio. Sinto como um prego cravado no coração, que o atravessa de lado a lado, e como meu coração está acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo o desejar e querer a meu único bem. Então querer impedir isto seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater o coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz. Ou morrer para si mesmo e manifestar a vontade de Deus, né? A obediência, que continuamente contraria a vontade humana. A vontade de Deus continuamente é contrária à vontade humana. Ou seja, o gosto, né, é um desgosto humano à vontade de Deus, em muitas das vezes. Em que o que eu entendi, né, é estar atento para viver, né, a contentar a Deus, a satisfazer a Deus e não a si mesmo. Assim sendo, independente de qualquer que seja a obediência, né, eu não busco o meu gosto, né, em viver essa obediência, mas o gosto de Deus, a satisfação de Deus. E que não é simplesmente, tá bom, né, eu aceito, mas buscar em Deus o entendimento, o para quê. E aí também, segundo a partilha da linha, né, o que eu entendo, eu busco esse para quê, para que eu fique em paz, né, para o meu contentamento, ou eu busco apenas para a satisfação de Deus, né? E nessa satisfação a Deus, mesmo que Ele não me responda, que, né, não é para me voltar para mim mesmo, né, que esta atitude é um voltar a mim mesmo. Eu me resigno, né, à vontade de Deus e sigo aguardando, né, as respostas, as confirmações dele. No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz! Como impedir ao coração que peça sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo, mas como se necessitava contínua e grande vigilância, de vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada, e pedia a Jesus. A vontade, dando-se conta disto, se punha com maior força a friá-lo.
mas era vencida frequentemente pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contrastes, que guerra sangrenta, que agonias mortais sofria meu pobre coração. Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que me ia a vida. Não obstante, isso teria sido um consolo para mim, se pudesse morrer, mas não. E o que era pior, era que sentia penas de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas de todo o dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e deixou-me. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para meu sumo e único bem. Assim, eu era negado pedir e desejar Jesus. Oh, as almas benditas do purgatório, lhes é permitido pedir, desejar, lançar-se ao sumo bem. Só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim não. A mim me era negado mesmo este consolo. Então toda a noite não fiz outra coisa que chorar. Quando tinha débil natureza, não podia mais. O amável Jesus voltou em contínuo, em atitude de querer falar comigo. E eu, em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar. E não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Enquanto dizia isto, vi o confessor e Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: Isto é impossível. Tenho as minhas almas tão submersas em mim, que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar. Assim é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. E havendo dito isto, já se foi, e eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disto, não sei dizer como encontrei-me fora de mim mesma, e esquecendo-me, não sei como, da obediência recebida, virei pela abóbada do céu, chorando, gritando e buscando a meu doce Jesus, enquanto de repente o vi, vir lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando. Mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã, não sabes que a obediência não quer. E ele mandou-me, o confessor, por isso vim. E eu, não é verdade. És porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me faltar a obediência? E Jesus, não sou o demônio. E eu, se não és o demônio, façamo-nos juntos o sinal da cruz. E os dois sigamos-nos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: Se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se és Jesus Cristo ou bem o demônio. E então poderei estar segura. Assim fomos com o confessor, e como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo-lhe: Pai, veja, você mesmo. É meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o Pai, disse-lhe: Se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. E em minha mente pensava que, se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão.
mas se fosse um demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão à potestade sacerdotal. Assim a beijou. Depois disto, parecia que o confessor o conjurava para ver se era demônio, e não o encontrando tal, me envolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os abraços do meu amado Jesus, porque a obediência o tinha como atado, impedido, muito mais porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderosa! Eu te vejo nestes dias de martírio ante mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração, cansado e abatido, quer consolar-se buscando seu refrigério, sua vida, o centro ao qual se sente atrair como por um imã, você, olhando-me com mil olhos por toda parte, me fere, com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isto, a voz do meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos que diz: a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nem uma gota de sangue, me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração, destroçado sangrante, ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar, vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que todas as outras coisas não se dá ao trabalho. Por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente, e quando parece que está morta, então começa a verdadeira vida. Entendo que a obediência ela faz guerra e procura aniquilar toda todo o apego humano que temos, né, em todas as direções, a fim de colocar Deus no centro como princípio, meio e fim de nossas vidas, né, do nosso existir, né, de todos os nossos atos, de todo o pensamento, tudo, toda essa privação, esse sofrimento que Luiz está vivendo, né, em não poder, né, falar com Jesus, se dirigir a Ele. Até entendo isso aqui, ó. Por isso não tem nenhuma consideração a obediência, né? Se a alma sofre ou goza, se vive ou morre, seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá ao trabalho. Tendo que é de modo a criatura está indiferente, né? Se goza ou se sofre, se vive ou morre, mas que seja tudo, né? Por ele, para ele, com ele. Sem nenhuma mancha de contentamento próprio, de amor próprio, né? Que se vê muito perfeita, muito santa aos olhos dos outros, ou coisa parecida, mas de fato ser unicamente
para ele, por ele. E mesmo sobre a grande pena aqui, ó, da privação dele. Por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que está e quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida, né, totalmente despojada, né, de si mesma, né, de todo e qualquer contentamento. E o que não me deu obediência, e o que não me deu obediência por meio dele, venci a morte. Derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado. Por meio dele venci a morte, por meio da obediência, né? Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado de minha redenção. Toda essa guerra é para isso, né? Não é unicamente, exclusivamente propriedade dela, né? Assim como aqui Jesus não fez para si mesmo, mas sim para todos. E a vida na divina vontade está para nós também nessa condição, né? Em âmbito universal. Não é para mim, para eu me ver santo, para os outros me verem santos, para eu me ver perfeito para Jesus, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, né? Mas as minhas limitações, a minha condição humana sempre estará aqui presente, né? E eu devo me resignar a isso, né? Sabendo que só Ele é, só Deus é santo, perfeito, puro, santo, imaculado, né? E que eu sempre vou ter essa porcentagem de terra até para que, né, germine essa vida divina, né? Até para que eu possa viver na divina vontade, sob a aniquilação plena, total, da minha vontade, né, do meu gosto, da minha preferência, por mais santas que sejam, igual a privação que Luiz está vivendo, né, não poder falar com Jesus. Isso não significa que ela o perdeu, não significa que ele não a ama mais, nada disso. Mas para que ela não tenha esse contentamento humano, não esteja apegada a esse contentamento. Eu até entendo que até para ela viver a reparação, né, daqueles muitos que, podendo e devendo o chamar, não faz, né, vivem às suas próprias custas, né, satisfazendo os seus próprios interesses, e que Deus que nada, eu é quem sei, eu é quem decido, eu é quem faço as escolhas para minha vida, e que Deus que nada, Ele que permaneça por lá, né? Então, o que eu entendo, ela dá a Deus essa satisfação, esse purgatório em vida, né? Até mesmo, quem sabe, esse inferno em vida. Como ele diz que está numa condição inferior às almas do purgatório, porque podendo eles clamar por ele, mas não sendo elas atendidas, né, ela nem chamar por ele não pode. E se ele vem, ela ainda tem que, né, virar as costas para ele, né, recusar a visita dele. Tudo em prol de uma obediência, né, uma observância da obediência que lhe foi dada. E Jesus vem explicar, né, tudo que ele viveu, que ele, né, assumiu em prol desta mesma obediência. Que até retomando aqui um pouco, por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente.
concede todas as vitórias à alma obediente, o que se deu a Jesus. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida, né? Os frutos de tal obediência, né? A vida de frutos desta obediência vivida, né? Sofrida, mas vivida. E o que não me deu a obediência? Jesus diz, por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e, como rei vitorioso, tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Ah, sim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tanto as almas que são obedientes. É verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tanto as almas que são obedientes. Tendo que a obediência traz o significado da nossa existência, né? O para que fomos criados. E vivendo esta obediência, os frutos, né? De vida eterna, né? De uma vida purificada, consumada no amor de Deus e a Deus, né? A viver por Ele, a ser para Ele, a morrer por Ele, para Ele. Né? Assim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido. E por isso amo tanto as almas que são obedientes. Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que disse acima, renovou-me a obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito, Pai, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de rogar a Jesus, que a obediência de lhe dizer quando vem, não venha e não possa confessar, faço-a. Entendi. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que disse acima, renovou-me a obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito, Pai, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de rogar a Jesus, que a obediência de lhe dizer quando vem, não venha e não possa conversar, faça. E ele faça o que puder para detê-lo. E quando não puder, então dê-lhe liberdade. E aqui as perguntas. Né? Compreensão do texto. Qual é a ordem dada pelo confessor? E por que ela causa tanto sofrimento à pessoa? A ordem que ela não se dirigisse a ele, né? A chamar por ele. E causava a ela tanta dor, tanto sofrimento, porque ela vivia em função disso. É como ela diz, né? É como pedir para o coração parar de bater, é como pedir para uma pessoa não mais respirar, né? Então era algo, um ofício, né? Que ela realizava continuamente. E como ela diz, né? Essa obediência era um prego, né? Um cravo trespassando o coração dela. Como a pessoa descreve a luta entre a obediência e o desejo de conectar com Jesus. É propriamente isso, né? Pedir para que um coração não bata. Então isso era para ela uma dor imensa, porque como pode? Qual é o significado da comparação entre a obediência e um guerreiro potentíssimo? Como ela diz aqui, né? Eu te vejo como és poderoso, né? Poderosa obediência. Eu te vejo nesses dias de martírio ante mim como um guerreiro potentíssimo.
armado da cabeça aos pés, com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração cansado e abatido quer consolar-se, buscando seu refrigério e sua vida, o centro ao qual se sente atrair como por um imã, você olhando-me com 1000 olhos por toda parte me fere com feridas mortais, né? Que aqui ela quer o contentamento dela, a satisfação dela, que é, né, a presença de Jesus, né, o estar em paz. Mas entendo aqui que é para permanecermos nessa paz, mesmo na ausência dele, mesmo na privação dele, né? Ou seja, em todos os âmbitos, né? Não buscar o contentamento, a satisfação própria em âmbito algum, mas em tudo querer apenas a glória de Deus, e é isso que a obediência, né, vem fazer, e estando ela, né, toda armada, assim como se deu com Jesus. Como ele disse, a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão, disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrante, ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz, né? Jesus não encontrou alívio e me ouviu expirar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, né, as suas resistências, as suas misérias, a sua humanidade, né, os seus apegos, que das outras coisas não se dá o trabalho, né? Acaba que então a obediência ordena tudo, né? A obediência ordena tudo. Por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que está morta, então começa a verdadeira vida, né? A vida fundida a Deus, a vida de posse plena dele. Que a análise do contexto, como a obediência é comparada ao sacrifício de Jesus na cruz. É o que eu acabei de dizer, ela só se deu por satisfeita ao ver Jesus expirar na cruz, né? Após morto na cruz. E aí, como disse, para aí sim se dar, né, continuidade, se dar início à verdadeira vida. Porque, como ele disse, né, por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e, como rei vitorioso, tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção, né, vivendo o exemplo, né, dado por ele na observância de tal obediência, né, a trilharmos com ele o caminho, né? Toma a tua cruz a cada dia e me segue, né? Buscando nele, na paixão dele, no sangue dele, na vida dele, todo o suporte, né? Todo o aparato
para vencer, né, todas essas potências humanas, né, essas resistências humanas e, e ascender, né, ser assunto ao divino, ao âmbito divino, à vida divina, independente de se goza ou sofre, o ato, a conduta, a vida é a mesma. Qual é o papel do sofrimento na purificação espiritual, de acordo com o texto? Que aqui o que vai dizer da obediência, os olhos estão atentos para ver se ela vence, né? Se a criatura vence, que das outras coisas não se dá o trabalho. Então, vencendo a privação, o contentamento, né, não se dá o trabalho. Que vai dizer, né, o ofício deste guerreiro potentíssimo é de sacrificar as almas. Sacrificar as almas no âmbito humano, a fim de que esse sacrifício traga a purificação, a santificação e mais, né, a divinização, né, dos atos, unindo então, fundindo-se então a Jesus. Então, ao mesmo tempo que a priva dessa satisfação, desse contato humano com Ele, essa obediência o une com Ele através do sofrimento, né, do abandono, do desprezo, da indiferença, né, completa em mim as dores que faltaram na paixão de Jesus, porque ao mesmo tempo foi o que Jesus, né, viveu, né, buscando um alívio, né, aqui. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda a classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrante, ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. E encontrou? Não, né? A única que ele tinha era sua mãe, e mesmo assim, quando se encontrou com ela, foi privado também desse encontro com ela, né? Desse estar com ela, humanamente, fisicamente. Né? Porque sabemos que espiritualmente estavam eles tão fundidos um ao outro como está a luz do sol, né? O sol com a sua luz, né? No que ele vivia na carne, Nossa Senhora vivia, né, em sua alma. Mas aqui vejo que essa privação, essa separação do humano, né? Essa consumação, né? Para que prevaleça apenas o divino, a vontade divina. É que como a presença de Jesus é retratada no texto, ela é mais consoladora ou mais provadora? Eu vejo que a presença dele no texto é consoladora, no sentido em que ele vem trazer explicações da vida dele, da situação, da igual situação que ele viveu, e dando informações a ela para que ela também viva igualmente ele. Igual aqui a obediência, né, deu todos esses frutos, né, na vida de Jesus, que vem a trazer também nas nossas vidas, uma vez vivendo tal obediência. Frutos estes que não são para o nosso contentamento, a nossa satisfação, mas como o próprio Jesus disse, né, para todo o ele, né, todo o seu povo, todos os seus filhos, toda o universal, né, na divina vontade. E assim nos configurarmos a Ele, nos fundirmos a Ele, a não querer nada para nós, mas apenas para Ele. E assim, né? Basta-te a minha graça.
Basta-te a minha presença, basta-te aqui as minhas verdades, né, que não são outra coisa senão Ele mesmo. Reflexão pessoal. Você acredita que a obediência pode ser um caminho para a purificação espiritual? Sim, né? Até porque tudo que estamos dizendo aqui até agora, né, dos frutos que ela traz, do quão contraditória é a nossa vontade humana, é o nosso querer, as nossas escolhas. Quantas trevas há, né, na criatura, né, separada da vontade de Deus, sem o conhecimento de Deus. É como uma pessoa ontem me disse: eu estou fazendo um estudo bíblico e tenho encontrado ali, né, nas Sagradas Escrituras, muitas controvérsias, né, a vontade humana sozinha, racionalmente estudando, entre aspas, né, a palavra de Deus e encontrando falhas na palavra de Deus, né, controvérsias. É como uma outra pessoa ontem mesmo me disse: quem garante que aquilo ali foi traduzido fielmente, né? Eu até acredito na palavra de Deus, mas quem garante que a tradução na nossa língua, no português, é realmente aquilo que aconteceu? Então, é como foi dito, né? A vontade humana ela vai abrindo portas, portas e mais portas, né? E chaves que ela tem que vai abrindo portas de modo a questionar a Deus, né? Se é isso mesmo, e até mesmo os instrumentos de Deus, né? Se é isso mesmo, se isso aí é coisa humana, é coisa da cabeça humana, vai esvaziando o divino, né? vai, vai perdendo a fé, né? E se encontrando perdido em meio às trevas da vontade humana. Então, sim, a obediência pode ser um caminho para a purificação, né, e santificação, porque ela tem que esvaziar de si, de seus pensamentos, de suas convicções, de sua vontade, né, do seu achismo. Como você lidaria com uma situação em que a obediência a uma ordem espiritual entrasse em conflito com os seus desejos mais profundos, né, que é o que eu acabei de dizer, né? Vai alegar que Deus é quem está errado, você não. A palavra de Deus é que tem contradições. Você não. Você não está enganado, você não se contradiz. É a palavra de Deus que tem os seus equívocos. Tá? Você se vê muito perfeito, você se vê muito santo, você se vê muito sábio. Né? Sereis como Deus. Né? Fazendo vida às palavras da serpente. Sereis como Deus. Né? Como foi dito, Deus pode falar, né, de virtudes, mas não pode infundir a humildade. Né? Ele faz brotar sempre uma repugnância, né, uma aversão, né? Vontade humana é alienada, né? A vontade, a maldita vontade, né? Vinculada. O que você acha da ideia de que o sofrimento pode ser um meio de alcançar a união com Deus? Né? Isso é o que eu ainda estava falando ainda há pouco. Né? Nos une a Ele, diante de viver o que Ele mesmo viveu, né? De completar em nossa carne os sofrimentos que faltaram na paixão de Cristo, nos assemelhando a Ele, nos fundindo a Ele. Aplicação prática: como você pode aplicar a ideia de obediência como sacrifício em sua própria vida espiritual?
né, como? É vivendo a obediência e não o meu gosto, né, fazendo o que eu tenho de fazer e não aquilo que me dá prazer, me dá satisfação, né, até mesmo uma certa vaidade espiritual, né, de se mostrar muito santo, muito perfeito, né, aos olhos dos outros, né, até mesmo de se apresentar diante de Deus muito santo, muito perfeito, né, tendo dificuldade para aceitar a minha condição humana, né, as minhas limitações, as minhas fraquezas, um temperamento, aquilo que é da minha natureza e do convívio em que eu habito, né, em que eu vivo, a realidade em que eu me encontro. Né? Quais são algumas situações em sua vida em que você sente que precisa escolher entre a obediência e o desejo pessoal? É o que foi falado, falar a verdade, né? O comprometimento com a verdade, a sinceridade. Né? Igual foi falado o Evangelho de Maria Voltorta, é uma vontade permissiva de Deus. Né? Mas é igual Jesus se resignava à liberdade das criaturas, sofria, né, sofrendo, né, a dureza dos corações. Mas o que eu entendi, o que é para vivermos hoje é viver a verdade, falar a verdade, no sentido em que eu não viva mais essa falsa humildade, né, a qual eu digo à pessoa que está tudo bem, mas por dentro eu tô, né, moído, eu tô destruído, eu tô chateado, eu tô irado, né, mas eu devo expor o que realmente é, né, o que de fato aconteceu, não olhando a comodidade, a satisfação da pessoa, mas a verdade de Deus, a satisfação de Deus. Né, eu trago à tona a obediência, né, e o exercício, o ofício dela, e deixo de lado o meu desejo pessoal. Ou seja, não vou falar nada não, para não criar um ambiente ruim, uma situação chata, desagradável, eu vou guardar para mim. Mas não, é expor para que até mesmo aquela pessoa chegue ao conhecimento da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né, a fim de que essa exortação, essa correção, isso que quer que seja, a leve a uma reflexão. E conhecida a verdade, ela, né, se posiciona em aderir a ela ou não, né, ou se rebelar ainda mais, né, ou de fato, né, reconhecer o erro. Aí fique aos cuidados dela, né, a escolha pessoal dela. Como você pode equilibrar a busca por consolo espiritual com a necessidade de obedecer a ordens ou regras que podem ser difíceis de seguir? Não há outro caminho senão, né, esvaziarmos de nós mesmos, né, reconhecer definitivamente que eu não sou nada, Deus é tudo, né, e estar, né, disponível para Ele, assim como Luísa sempre esteve, né, naquela cama esperando por Ele, a obedecer, né, a essa santa obediência, mesmo custando a vida dela. E assim como no trecho foi dito, né, e sabemos, obediência esta que custou a vida de um Deus. Vida esta, né, morte esta que deu-nos a vida, né, que abriu-nos o céu,
que, como ele disse, desamarrei aqui, por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos, que teriam, né, que se teriam aproveitado da minha redenção. Então, né, tome a tua cruz e me segue, ou seja, tomemos o mesmo caminho. E não é porque Jesus já passou por tudo que eu vou, né, pulando o carnaval e no fim das contas eu também sentarei nesse trono, né, como um rei vitorioso. Não é fazer vida com ele, né, é nos posicionarmos, né, junto a ele. Abnegando de todo o nosso ser para viver o querer dele. E vai nos custar essa vida, né? E nos custa essa vida humana a qual se tem com tanto apreço, né? Cuja qual para muitos é uma barreira, né? Uma muralha intransponível, porque não quer e não vai abrir mão, né? Das suas comodidades, das suas satisfações, dos seus contentamentos, né? Do seu esforço e tudo que o seu esforço proporciona, né? Vamos viver a vida. A vida é para ser vivida. Então, enganados e iludidos pela vontade humana, né? Como se isso aqui fosse o nosso fim último. E se assim o fosse, né? Como eu penso, que grande perca de tempo, né? Porque os dias estão contados, né? E se esvaindo. Até também, né? Por isso a tamanha pressa de satisfazer todos os seus anseios, né? E vontades terrenas. Então, querendo gozar de tudo dessa vida, ignora o tudo que Deus tem, né, guardado com Ele e que quer nos dar, se tomarmos, né, se nos ponhamos a caminho, né, seguindo os seus passos, vivendo igualmente a Ele, a obediência que nos foi dado, o propósito para o qual fomos criados, né. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Jesus, eu confio em vós.